Ah, como eu amo os dias tranquilos. A simplicidade pode não ter muito valor para muita gente, mas para mim eu prefiro os dias em que nada acontece do que os dias em que acontecem coisas ruins. Apesar de estarem dias bem frios no Brasil, ou mais frio do que é o habitual, tem muito tempo que não fazia frio assim e nem frio por tantos dias seguidos. Hoje está um sol lindo, está um céu muito azul e dá para secar roupa. Brincadeira boba. Pode pra lá. Você quer brincar ainda com ele, apesar de ter te machucado? Faltando letramento feminista aí, Pandora. Quer dizer, não são dias tranquilos, são dias quase tranquilos, porque uma pessoa que tem 6 cachorros sempre vai ter uma confusão aqui, uma confusão ali, um latindo aqui, outro latindo ali. Mas isso é uma casa com vida, né? Então, perto de problemas grandes, isso não é nada. Eu tenho que estar sempre dizendo para os meninos, não é não. Se ela disse não, é não. É difícil, né? Essa coisa do letramento feminista. Não só para os cachorros, mas na vida. Se eu tivesse tido um filho humano, seja ele filho ou filha, muito possivelmente, ao invés de ler historinhas, contos de fadas ou gibis, eu primeiramente teria que ler Simone de Beauvoir. Porque, ok, eu tenho a minha paz aqui, a minha paz na minha casa, nas minhas 4 paredes, no meu quadradinho. Aqui é o meu reino, aqui eu mando, aqui eu sou feliz. Mas lá fora é outra coisa, né? Lá fora, a nossa liberdade está sempre sendo ameaçada. A nossa existência, na verdade, está sempre sendo ameaçada. Porque é tudo muito condicional. A sua liberdade é condicional, até a sua existência é condicional. Você tem liberdade ser isso, ser aquilo, com quanto que isto, com quanto que aquilo. Você pode existir enquanto você fizer isso, ou for aquilo, ou seguir regras X ou Y. Note, não sou contra as regras, elas são importantes para a gente viver em sociedade. Eu apenas questiono quando as regras são aplicáveis para uns e não para outros, quando uns possuem mais direitos do que deveres e outros mais deveres do que direitos. E quando não é, como se tais deveres ou direitos não fossem para todas as pessoas, mas para apenas grupos específicos.
Mas não estamos falando do mundo lá fora, mas da felicidade e a tranquilidade da vida aqui dentro. E é isso que importa. Eu sei que eu poderia acelerar essa parte do vídeo em que meramente estou pendurando roupas no varal ou verificando os cachorros se eles não têm pulgas, porque eu dei banho neles ontem, né? Então tem que estar sempre verificando. Eu podia acelerar isso e não dar muita importância para isso, para essas partes tão simples e monótonas. Mas é porque esta fotografia é a fotografia que mais tem importância para mim. Quando você passa por situações muito fortes na sua vida, como por exemplo lutos, perdas, decepções graves, traumas, você fica num estado tão destruído e tão fora da realidade, no sentido de não ver mais prazer nas coisas, porque você só sente dor. Então, quando as coisas passam, quando você está numa fase tranquila, que você pode estender uma roupa no varal com tranquilidade, que você pode cuidar dos cachorros com tranquilidade, sem ter todo o tempo vontade de chorar, vontade de desaparecer ou vontade de... O pior, isso que é felicidade para mim, não ter problemas graves. Bom, gente, agora eu tô catando aqui no quintal vários pedaços de piso quebrado e vários pedaços de vidro quebrado também. Porque aí são coisas que depois vocês futuramente vão me ver fazendo coisas diferentes, né? Com mosaicos e tal. Aqui mais, ó. Coisas com mosaicos a custo zero, né? Apenas com aquilo que eu vou encontrando pelo quintal. Agora, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: cascas de ovos que eu tô picando e colocando aqui. Os cachorros lá da frente de casa, se eu colocasse isso daqui, eles têm mania de querer comer a casca de ovo. Mas os que têm acesso a essa parte daqui não costumam fazer isso não. De todo modo, depois eu vou jogando um pouquinho mais de terra em cima dessas plantas. É porque colocar casca de ovo deixa a terra com mais cálcio. O certo seria moer, né? Mas assim já ajuda um pouco também.
Quem que tá aqui fora brincando? O Tolstói. O Tolstói que não consegue subir lá em cima? O Tolstói tá aqui, vovó. Já fez cocô? Trouxe eles aqui pra fora agora. Pra eles fazerem um pouquinho de atividade. Hoje tá um dia bonzinho, sabe? Aliás, desde que não tenha chuva, nem sol quente. Ô, Marilyn, cadê você, filha? Marilyn! Marilyn! Eu tô aqui, vovó. Eu estou aqui, tá bom. Bom, gente, este é o piso que eu rejuntei ontem. Tô passando um pano aqui, mas neste momento eu tô passando um pano só com água. Não vou passar nenhum desinfetante, nem nada, justamente porque é recente, né? Esse rejunte, né? Foi ontem que eu fiz. É um piso que eu mesma fiz, né? Eu mesma sentei. E que ele tem muitas imperfeições, sabe? Mas quando você tem uma casa em que você vê que, sabe, era assim, ó, o chão. Então, quando chovia ficava cheio de barro, ficava... Nossa, a vida ficava muito difícil quando chovia. Tá vendo que esse piso aqui, ó, ele tá quebrado, mas eu coloquei ele mesmo assim. Peraí que eu tenho que ver um negócio aqui, enquanto eu tô gravando. Que alguma criança veio aqui. Olha só o que a criança fez. A criança tirou daqui. Isso daqui foi Marilyn e Tolstói, quando eu tava lá na cozinha. Porque Mata Hari e Franz Kafka não fariam uma coisa dessas. Mas vocês podem pensar, nossa, que estresse, os cachorros, você faz as coisas, os cachorros vão e estragam tudo, gente. Há problemas tão piores na vida. Quando a gente passa por situações mesmo dramáticas, coisas de saúde, sabe? A gente vê que isso não é nada, isso não é nenhum motivo de estresse. Então, estragaram, eu vou lá e conserto. Né, Tolstói? Você não acha, Tolstói? Não é, Tolstói? A patinha dele pisando no negócio. Ó, vai tirar os seus pés daí, hein? Tá vendo que pra lá ainda tem espaço pra eu rejuntar. Rejuntar não, pra fazer o piso ainda, mais piso. Aí aqui assim, tanto daqui quanto do lado de lá, tem... porque ali tá um montão de coisa entulhada, por isso que eu não quero mostrar. Porque pra eu fazer uma coisa aqui, eu tenho que desentulhar o que tem aqui e jogar pra algum lado, né? E jogando pra poder fazer nesse espaço. Mas aí, como eu disse, né? Era tudo assim. Aqui eu, por enquanto, ainda não vou fazer nada nessa área. Por quê? Vou explicar pra vocês. Porque quando vem a chuva lá de cima, que é lá do pasto, aí essa área aqui, né? Porque tem um barranco, então vem descendo, assim, muita água pra cá. E aí aqui tem um cano que passa, a água que vem do outro lado passa aqui por baixo. Então, para eu poder fazer aqui alguma coisa, eu primeiro tenho que colocar, né, um cano passando por aqui, para a água ir para lá, para a água virar à direita e descer na rua. Então, não adianta eu enfiar um montão de cimento ali e esquecer desse detalhe. O que foi, dona Mata Hari? E esquecer desse detalhe. Então, por enquanto, eu só fiz aqui. Depois eu vou fazer os outros lados. Quando der pra eu fazer essa parte de encanamento também. Que aqui é a porta da entrada da casa. Aqui ainda tem que fazer, ó. Tem que fazer um piso aqui. Esse piso aqui da cozinha tá quebrado. Mas aí, como eu estava dizendo, uma mera questão estética, né? Por exemplo, esse rachado aqui não é nada perto de quando estava assim. Porque quando estava assim, aí chovia,
Aí eu tinha que trazer os cachorros aqui pra fazer xixi e cocô, no caso, Mata Hari e Franz Kafka, né? Trazê-los aqui pra fazer xixi e cocô. Aí era aquela coisa de ficar com os pés tudo cheio de barro. E às vezes eles não queriam vir aqui. Aliás, ainda não está totalmente pronto, né? Porque eu ainda vou fazer o teto dessa varanda. Eu ainda vou fazer uma paredezinha aqui na frente. Para eles não irem ao barranco quando estiver chovendo. Porque às vezes eles não têm noção, sabe? Mas assim, é uma coisinha que... Nossa, já ajudou bastante, sabe? Ter esse espaço com esse piso aqui, nossa, já me ajudou bastante. Tenho muita coisa para fazer ainda, mas isso já, nossa, me ajudou muito. Bom, agora, desde que eu pintei essa escada com cimento branco, é a primeira vez que eu vou jogar uma água aqui nela. Esses dias eu ando muito reflexiva, como que fazendo assim uma autoanálise comigo mesma, sabe? Eu tô muito feliz porque é muita coisa boa, coisas que me trazem alívio e sossego estão acontecendo, mas eu tava tentando analisar por que que eu tava sentindo um nó na garganta por causa dessas coisas, sabe? Eu me lembrei de todas as vezes em que eu rezei, chorando muito e pedia para que certas coisas tivessem solução. E hoje, essas questões que me abalavam nessa altura, hoje elas estão resolvidas. Mas eu fiquei pensando por que que apesar de resolvidas, eu ainda sinto, né, esse nó na garganta. Aí depois de muitas semanas pensando, eu notei que é porque as coisas se resolveram, mas não da maneira que eu achei que elas iriam se resolver. E aí eu fiquei pensando, sabe, então quer dizer, se resolveram, só não foi da forma que eu imaginei que seria. O que é mais importante, as coisas se resolverem ou elas se resolverem da forma que a gente quer que elas aconteçam? Em alguns casos, a forma pode ser importante, sim. Por exemplo, você conseguiu resolver um problema financeiro, porém, digamos, por exemplo, foi um dinheiro que veio de uma forma desonesta. Então, a forma importa, sim. Então, é melhor não resolver do que resolver de forma desonesta ou prejudicando outra pessoa. Não é o caso da minha situação. Só não é da maneira que eu imaginei que fosse. Acho que da maneira que eu orei, que eu pedi tanto, eu quero que aconteça isso e isso para resolver tal situação. Eu não pedi apenas para resolver a situação, mas pedi para resolver de maneira X. Foi muito específica. E a maneira se resolveu, só que de outra. E eu acho que isso que me deu esse nozinho na garganta. Mas como é por algo maior e que não está prejudicando ninguém, então eu estou me permitindo estar em paz com essa situação, apesar de ainda não ser a forma que eu gostaria que as coisas tivessem se resolvido. Agora que deu tempo de eu vir aqui tomar um cafezinho, eu troquei a torneira hoje, a tal torneira que meu primo me deu. Só que inicialmente estava dando problema porque, tipo, quando eu fechava, continuava descendo uns pinguinhos. Não é certo, né? Eu falei assim, gente, será que tem que trocar a buchinha dela, alguma coisa assim? Então, ó, tá assim. Aí, se eu colocar pra cima, eu tô achando que tá saindo, não sei essa quantidade, tô achando que tá saindo muito pouco. Por isso que eu acho que talvez seja a questão de talvez ainda tá com ar no cano. Isso daqui eu tô achando ele meio frouxo também, era assim também. E aí aqui, ó, tipo nessa posição, fica pingando assim, né?
Aí aqui sai essa água. Eu também tô achando pouco, mas eu não sei se é assim mesmo. Aí até achar a posição, tipo assim, fecha, né? Mas aí, ó, começa a pingar. Se eu subir um pouquinho mais pra achar a posição, continua, ó. Aí aqui, ó, se eu subir mais um pouquinho, aí já começa a pingar aqui em cima. Ó, caiu. Mas a minha intuição era de que, como eu deixei a caixa esvaziar, como eu vi que já tinha pouca água, porque tinha um tempo que eu não ligava o hidrômetro, falei, vou deixar essa caixa esvaziar para eu poder trocar a torneira para não me molhar tudo. Porque há uma forma de eu desligar a passagem de água, mas é lá em cima também na caixa d'água. E eu não tenho escada para chegar lá em cima. Ou seja, tendo água na caixa, a única forma que eu teria de trocar essa torneira era me molhando toda. E nesse frio não é muito agradável, não é uma coisa que a gente queira fazer, né? Se molhar toda. Então, eu vi que já tinha pouca água, falei, não vou ligar o hidrômetro, vou deixar essa água acabar. E aí, quando acabar, eu troco essa torneira. Aí, hoje de manhã, eu vi que acabou. Eu vi que só tinha, desceu só um copo de água. Eu tinha enchido a água das crianças, né, para elas beberem. Depois só me sobrou um copo de água para eu fazer meu café. Eu falei, agora acabou, vou trocar essa torneira. Aí troquei a torneira, fui lá embaixo, liguei o hidrômetro. Por sorte, hoje está caindo água, porque tem dia que não cai água aqui, né? Dá esse problema tem uns problemas de falta de água. Mas, enfim, o cachorro passou aqui perto do tripé, por isso que balançou. Ó, não é um fantasma, não. É o cachorro passando e movimentando o negócio. Bom, aí, por sorte, hoje, então, estava caindo água. De novo, Franz Kafka, tinha esse sapata daí, perto do tripé, caramba, ele foi para debaixo da cama e gosta de ficar com as patas para fora, assim, e o tripé tá aqui na minha frente da cama. Bom, aí então estava caindo água, só que aí na hora que começou a cair água, começou a sair água pela torneira nova e tal. E depois eu fui vendo que estava sempre saindo uma gotinha a cada 3 segundos. Eu falei assim, mas o certo não é isso. O que eu faço? Coloco um balde aqui na pia? Será que o problema é na buchinha e tal? Só que a minha intuição dizia, deve ser ar no cano, como, né, saiu toda a água lá de cima, pode estar com ar no cano, por isso que não está funcionando direito. Porque, de novo, o Franz Kafka, que coisa! Ele tá aqui, ele se estica as pernas aqui, daqui a pouco esse tripé cai com o telefone e tudo. Aí eu peguei, mandei mensagem pro meu primo, falei assim, olha, ela tá pingando e tal. Aí ele, vou mandar mensagem, né, pro meu compadre, que era de quem era essa torneira, porque com ele não tinha esse problema, né. Vou mandar, eu estarei mostrando, né, os vídeos aqui. Aí eu peguei, eu falei assim, mas eu tô achando que é ar no cano. E afinal era, porque depois que, né, encheu a caixa d'água lá em cima, eu liguei, abri todas as torneiras da casa, essa torneira está funcionando muitíssimo bem. Aí eu substituí aquela que era uma torneira pequenininha, que eu cheguei a pintar de rosa, mas que saia quase nada de água. E agora também eu tenho um filtro, né? E o que eu vou fazer agora é uma coisa que eu queria fazer desde de manhã, só que como eu fiquei sem água, aí eu liguei o hidrômetro, né? Só que havia a possibilidade de estar caindo água e de parar de cair a água de um momento para o outro antes dessa caixa encher, porque às vezes isso acontece aqui também, você fica naquela alegria, ai que bom, tá caindo água, mas às vezes não cai o suficiente, não enche suficientemente a caixa, aí você tem que pegar aquela água que tem na caixa para todas as coisas de casa e tentar não desperdiçar. Então, hoje cedo eu queria ter passado essa água de arroz no cabelo para depois lavar esse cabelo, só que eu falei assim, não, deixa essa caixa encher primeiro, ela encheu agora há pouco. Deixa ela encher primeiro para eu ter certeza que eu vou ter água
para depois lavar esse cabelo. Senão esse cabelo fica fedendo, porque água de arroz não é uma coisa assim muito cheirosa, sabe? Então, não dá pra ficar esperar até o dia seguinte. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar aplicar essa água de arroz e deixar um tempo aqui pelo cabelo. E enquanto isso, eu vou assistir um canal que eu gosto muito, que é o canal chama Moon Knight Today, na verdade. É de uma coreana. Não tem muita narração. Raramente você vê ela falando. Quando ela coloca outras pessoas no vlog, ela sempre tampa o rosto das pessoas. É mais aquele tipo de canal de dias calmos, de dias tranquilos, Sabe, domingo é um dia que eu gosto de assistir canais que tem essa vibe, sabe? De dias desacelerados, dias mais tranquilos, dias mais lentos, dias mais calmos. Eu gosto do canal dessa menina. Eu não costumo gostar muito de canais que tenham muita culinária, porque sempre me dá algum gatilho. Eu vejo uma coisa, posso estar, por exemplo, um dia que eu nem exagerei muito em nada, sabe? Não tô pensando em comida, mas se eu ficar vendo canais de pessoas que cozinham muito, eu não tava pensando naquele tipo de comida, vou ver a pessoa fazendo e vou ter vontade de comer aquilo também. Aí eu vou engordar só de ficar com esses desejos, né? De ver as coisas. Aí o dessa menina, como a maioria das coisas que ela cozinha, eu não vou fazer, sabe? Porque tem muitas coisas assim que eu nem gosto, por exemplo, costela, não gosto. Aí as coisas lá que levam muito cogumelo e tal, não é do meu hábito fazer essas coisas. Então, se bem que essas comidas que ela mostra, até a maioria são bem saudáveis, mas o negócio é não me despertar vontades de comer coisas e as coisas. Gosto de vê-la cozinhando, mas não tenho o mínimo desejo de, vou fazer igual, preciso comer isso. Não tenho isso. E aí é muito gostoso, eu gosto muito de assistir esse canal. E aí, para além disso, depois que eu vou fazer hoje, vou estudar um pouco de idiomas, vou ler um pouquinho do livro, talvez eu assista mais algum outro canal da minha lista de canais favoritos de domingo. E assim acabou o fim de semana. Bom, eu vou ficar por aqui e nós nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.